Galera, estamos com mais um convidado mais que especial, Neto. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Feliz demais. Quando eu te chamei, você logo aceitou e não teria como a gente vir com um tema diferente se não fosse legado, né? Falar um pouco do legado, falar um pouco da história do Neto, da Boca Mafra Premium, do grupo Boca Mafra. E eu não quero esticar aqui, eu quero te ouvir. Fala pra nós como que começou a história da Boca Mafra. Legal, Léo. Prazer te receber aqui. Muito obrigado. A gente que praticamente se conhece aí há um ano. Um ano praticamente. Estamos conectados por outros revendedores de carro, por curso, Sim. treinamento, entretenimento, divertimento. Foi férias, uma experiência incrível férias, lá. Experiência muito legal. E é isso eu acho que vale. E o legado da Boca Mafra, essa tua pergunta, um pouco da história da Boca Mafra, é isso, né? É uma conexão, nós somos uma empresa familiar. Esse ano, em dezembro, nosso grupo familiar completa 76 anos. Uau. De história. Eu como terceira geração, meu avô, meu pai para mim, completamos agora em setembro 36 anos de automóvel. Uau. Então desses 76, 40, 45, quase 50 foram no ramo de secos e molhados, antigo armazém, né? Onde quando eu nasci dentro da loja de carro, onde é a loja de carro hoje, é no mesmo local, esses 76 anos no mesmo local lá em Brusque. A loja tem 36 anos. Já deve ter até rua lá com o nome de vocês aí, né? Tem, pior é que tem. Meu avô, meu pai. Né? Meu nome, todo mundo me conhece por Neto, porque eu sou uma geração terceira. de 3 Ambrósios, né? O nome do meu avô era Ambrósio, do meu pai era Ambrósio Filho e o meu nome Neto. Ambrósio Neto. Seguiu com as crianças, teus filhos? Meus filhos não seguiram. Não veio o Ambrósio Júnior, não veio. Mas vai seguir. Mas ele tem os traços do meu pai. Vai seguir o legado. Quem sabe, né? Hoje a gente já está iniciando com a 4ª geração da empresa. Eu tenho uma sobrinha, a minha sobrinha mais velha, a neta dos meus pais, é a mais velha. Hoje já iniciou conosco aqui, filho da minha irmã Janaína. Então, quem sabe aí vamos ter mais uma geração para frente. Essa história vai longe ainda. Se tudo der certo. Eu falei do nome do meu pai, Ambrósio Mafra Filho. O nome Boca Mafra, né? Como a gente vai trocar informações, ideia, né? Da onde tem o nome Boca Mafra. Isso. É uma curiosidade que todos perguntam, porque o nome Boca também se associa com boca de carro. Né? Tá querendo fazer. Antigamente em São Paulo, mas o nome do meu pai não é advindo desse. O apelido dele não é advindo. Mafra é o nosso sobrenome e Boca, na verdade, é um apelido de infância dele. Legal. Meu pai gostava de jogar aqui lá em Brusque, na região a gente chama de quilica, né? Outros chamam de bola de gude, né? Tá, de bilica, de peteca. Tá fechando o negócio aí, né? Eu posso trocar ideia? Estamos gravando um podcastzinho. Já falamos. Valeu. Naquele tempo era bolinha de gude. Por isso que era chamado como quilica, né? Era quilica. Então, e o meu pai, ele jogava um jogo chamado, que era com boca. Boca era a boca no chão. Tinha que fazer um buraco no chão, é isso mesmo. Que era o cara que fazia o melhor, que gostava muito de jogar e fazia ela redondinho e tal. Então, apelidaram ele de Boca. E o apelido ficou desde a infância dele, perdurou por toda Daí foi através daí que veio o nome. Aí meu avô tinha um armazém, né? Antigamente armazém que eu falo lá. Meu pai foi o único dos filhos que continuou o armazém dele. Depois comprou a parte dos irmãos, comprou a parte do meu avô. E em 86 abriu uma loja de carro. E aí fundou com o nome dele, né? Boca Mafra. Né? Boca e o Mafra do sobrenome, que é o nome que a gente carrega até hoje. E eu fiz 28 anos de carro, de automóvel esse ano. Eu comecei com 17 anos a minha carreira, numa loja chamada Miami Automóveis, que também era uma marca do meu pai. Vocês têm essa loja, não tem? Eu refundei ela agora. Eu toquei ela durante 4 para 5 anos. Depois a gente formou só o grupo Boca Mafra, né? Hoje temos 4 lojas. A Matriz, uma loja em São João Batista, que é um município vizinho de Brusque, que tem 22 anos. Em 2020 eu abri essa loja junto com meu pai.
há 4 anos atrás, reabri a Miami Automóveis com sócio, que é a única que a gente tem sócio. E em 2020 abri aqui a Boca Mafra Premium. Premium, tem toda uma história, um contexto também, que a gente, quem sabe, conta no... Deixa eu te fazer uma pergunta, Neto. Nesse tempo aí de seguir o legado, né? Que você está seguindo um legado, né? Quando que você encarou que foi o teu maior desafio? Eu penso assim que, poxa, a gente falar de uma carreira, minha carreira como empresário de automóvel tem 28 anos, né? Então, assim, óbvio que as nossas memórias, elas vão lembrar das coisas mais recentes, né? Eu não tenho, assim, ou tenho, se quiser se relembrar aqui, vários fatos marcantes, né? Vários fatos marcantes na minha carreira, porque eu passei já 6, 7 presidentes, eu peguei a troca de moeda do Cruzeiro. Pegou aquela real, crise de 2009 também? Crise de 2009, comecei em 94. Pegou então, tudo. Passei de 94, 2004, né? 94, 2004, 2014, vou para 2024, para 30 anos. Então, peguei muito. Agora, fato novo, que toda uma geração minha não tinha passado, era a questão da pandemia. Né? Foi justamente quando, a essa época agora, há 3 anos atrás, eu estava montando essa loja. Então, né? cara, E não que loucura. Ninguém sabia de pandemia. Quando a loja ficou pronta para inaugurar em março, justamente veio a pandemia. Que foi no mês que eu comprei a sociedade também. Deu 15 dias, deu a pandemia. Eu, caraca, comprei na hora errada, velho. Não devia ter feito isso. E aí a minha loja, essa loja aqui ficou pronta para abrir em março, né? Para ser inaugurada em março. E a gente acabou inaugurando ela 6 de maio. Ficou aí numa quarentena. Isso aí. De praticamente 50 dias. E abriu sem poder abrir ainda, né? Estoque pronto. Gestão pronta, equipe pronta. Tudo pronto, tudo montado. Despesa pronta. Despesa pronta. Né? Então, realmente foi uma incógnita. Agora, isso aí falando da parte comercial. Agora, se me dizer assim, né, qual foi o teu momento mais difícil? Foi a perda do meu pai. Né? Porque daí é o emocional, é o sentimental. Né? Então, a pessoa que eu carrego o nome dele, que me ensinou tudo, ensinou as diretrizes, né? Me deu toda essa... a bagagem para tudo isso durante um tempo. Depois de um tempo também eu fui construindo a minha história, né? Mas a perca de um ente querido, apesar de ser o natural, né? Porque o pai perder um filho deve ser uma dor realmente muito grande. Todas as pessoas que a gente conhece que acontece isso demoram muito para entender isso, né? Mas aí a parte sentimental penso ser essa, né? Ô, Neto. Mas assim, acho que a vida é feita de muito mais coisas positivas do que fatos, né? E esses fatos acabam nos dando experiência. Né? O que te traz um refrigério para a alma é aquilo que ele deixou realmente, né? Exatamente. Ele deixou coisas boas. Daquela pescaria que a gente ficou lá, foi 3, 4 dias, né? Todo mundo comentou que trouxe algo, assim, cara, pra mim, eu virei de chave no meu negócio, foi assim. Pra mim, cara, o que eu trouxe um negócio daquela pescaria e que não sai da minha cabeça. Foi aquele tempo de mesa que nós tivemos, acho que foi no segundo dia. Nós subimos lá em cima e teve um churrasco. E no final, ali mais para de noite, todo mundo sentou, um em volta do outro ali, e você começou a falar sobre o tempo, o valor do tempo. E aquilo ali, cara, mexeu comigo, porque você falou assim, que existe o preço tabela FIP e existe o preço tabela Boca Mafra. E a gente começou a brincar entre a gente ali. Aí você comentou... É o valor, né? E o valor dos carros. E a gente e até o valor da nossa empresa. Daí você falou algo muito... Cara, mexeu comigo, eu fui pro quarto, eu chorei, e aquilo ficou dentro de mim. Que você falou assim, quando os caras vêm e pedem um desconto pra você, ou tentam diminuir até o teu valor em si, você comenta que você renunciou a alguns dias que você poderia estar cuidando do seu pai, empurrando a cadeira de roda dele pra estar aqui, tocando o negócio, tocando a empresa. E isso é algo que não voltava mais atrás, não tinha como você voltar mais atrás. E aquilo ali mexeu comigo, eu falei, cara, independente do dinheiro, do patrimônio, da fortuna, ou não tendo, esse tipo de momento, é isso que é realmente o verdadeiro valor, né? Léo, assim, aquela mentoria, né? Nós participamos de uma mentoria com pescaria. Eu, na verdade, até entrei mais no final e fui mais pra pescaria. Né? Fui lá pra pescar, é um esporte, é um lazer que me faz bem, é o meu descanso e é onde eu descarrego as minhas energias necessárias e onde também eu me recarrego as baterias para vir para frente. Mas assim, desde a chegada lá, eu particularmente lá,
conhecia quase que ninguém pessoalmente, né? E todos me chamavam pelo nome. Né? A minha história, a história da Boca Mafra faz muito isso, porque aqui a gente tenta passar muito isso para o nosso público, para os nossos clientes, para os nossos fãs, para os nossos parceiros, para o nosso amigo, que agora a gente tem uma amizade aqui, eu e tu, que começou lá. Então, assim, lá eu acho que foi uma questão muito mais do que a pescaria, que foi bacana, né? Eu tenho ela até eternizada. A aqui, foto lá, quadro eu vi semana passada. O Léo me deu de presente aquilo lá. Top demais, sem cara. eu saber, Léo, não tu, Léo, o outro vídeo, Léo gerente. Então, assim, mas desde quando eu cheguei lá, na primeira noite eu sentei com o nosso amigo lá de Mineiro, lá do café. Sei, pedi pra ele levar café na Fenalto pra mim. Falei, cara, leva uns pacotes de café pra mim, cara. Ele levou café pra mim na Fena Brava. Fena Brava ele me deu Eu café. pedi pra ele levar pra mim, cara. Então, assim, quando eu sentei com ele, ele me falou um negócio que era da fé dele, né? Até eu compartilhei lá. Foi o que eu trouxe de história, né? De experiência de vida das pessoas próximas de mim. Então ele me deu um depoimento de fé assim, que eu achei fantástico. Surreal. E junto na mesa estava o Serginho. Também fiquei sabendo da história dele e tal. Sim. Conheci. Então eu recebi ali. E depois eu compartilhei com todos. Eu acho que até foi no jantar, no último de despedida, na última noite que a gente entregou os troféus lá e tal. Foi no segundo dia. Ah, foi no segundo dia. Isso, segundo dia do churrasco. Então, e aí a gente compartilhou lá toda essa história, né? Então, você estava compartilhando um pouco de experiências aí. Essa questão do valor, né? Porque carro é tudo igual, né? Mas assim, eu aprendi isso obviamente com a minha experiência. Né? Quanto custa? Hoje é uma terça-feira, né? As agendas estão apertadas, a gente parte pro final do ano agora. Isso aí. Final de mês, aqui, última semana. Saiu lá de Curitiba, vindo pra cá, então assim, eu tô aqui, tá certo que tem um evento na loja, mas se não tivesse, quanto custa isso? A minha esposa ficou com meus 2 filhos em casa, então... Um pouco antes de eu entrar aqui, a minha filha me perguntou assim, pai, tu tá chegando? Eu nem tinha avisado que eu tinha um podcast. Eu falei, filha, o pai vai chegar mais tarde, tá precisando de alguma coisa? Então assim, essa questão de valor, eu acho que só a gente pode dar pra gente. Tudo que a gente faz, a dedicação, o esforço do dia a dia, tem uma entrega, né? Quanto custa essa entrega lá na frente? É isso. Pra ti, o quanto a gente tem que se valorizar. Então acho que se a gente não se valorizar, né, não é outra. Aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Porque eu falei, cara, eu parei pra pensar, eu falei, cara, vamos olhar. Eu comecei a olhar, fui pro quarto, falei, cara, olha a loja do cara. Olha a história que ele construiu e tem algo que mexeu com ele, assim, pô. É como se eu tivesse falado assim, nada do que eu tenho de patrimônio hoje, nada do que essa história é maior do que se eu tivesse tempo a mais com meu pai. Se eu tivesse passado um tempo a mais com meu pai. E aquilo eu falei, cara, olha que incrível. Às vezes a gente está preocupado com problema, com dinheiro, com faturamento, mas a gente tem que ir pro lado humano também, entender que não é porque o cara tá com uma loja naquele patamar em si, ele também não passa por problemas emocionais igual a gente, né? E aquilo ali mexeu muito comigo, eu trouxe isso daquela pescaria e todo mundo que fala comigo, eu conto essa história, cara. Eu falo, cara, olha só, então não é sobre só empresa, negócio, cara. É algo que aconteceu bem legal aqui nessa loja, que eu acho que vale a pena também essa questão de valor, de tudo. Aqui, nós entregamos no mês de julho um carro de 6 milhões e 200. Né? Vendemos um carro, até o Léo que vendeu em parceria comigo, 6 milhões e 200. Poxa, o cara que veio aqui realizou o sonho, foi o meu sonho, eu que importei o carro. Aquela loja, Lamborghini. Tem toda uma história, né? Então, assim, o carro que a gente construiu ele, né? Construiu a história dele, construiu a história com o cliente que tem essa... Fiz um quadro para dar de presente. Eu vi ela ali. Agora tá lá na minha sala, mas vou te dizer o seguinte. Na semana retrasada, dia da criança era dia 12, né? Era uma quarta-feira, o feriado. Na sexta-feira, um conhecido meu me mandou um vídeo de uma professora que ela era de Penha, aqui do lado. Ela ligou para ele e disse, tem um Camaro na loja do Boca Mafra e nós temos o Zé Ricardo aqui, que ele é autista, grau alto, grau severo, e o mundo dele, o cara que é autista, ele vive alguns momentos no mundo paralelo. É um mundo paralelo. E
e o mundo paralelo dele é Camaro Amarelo. Caraca. Ele vive no mundo Camaro Amarelo, ele fala, ele canta, ele adora a música, ele adora os cantores. Aí ele me ligou, Neto, pô, eu pago a despesa, pago a gasolina, tu não consegue levar lá no dia 11 para dar de presente para ele no dia das crianças? Eu disse, cara, eu não só vou levar o Camaro, Vamos fazer um negócio legal. Vou fazer o possível, pensei comigo. Peguei, desliguei o telefone, já liguei para um amigo meu, Terra da Malha, lá em Brusque, né, que é a minha cidade natal. Liguei para um amigo meu, olha só, olha esse vídeo, seguinte, eu preciso que tu estampe uma camiseta Camaro Amarelo, tamanho assim, eu não sei o tamanho da pessoa, faz o G, faz GG, faz pra professora. Vários tamanhos. Faz pra família do cara, a camisa do Camaro Amarelo. Aí ele apareceu já na segunda-feira pra me entregar a camisa, Neto. Eu fiz a amarela com preto e fiz uma preta com amarelo pra aparecer. Na mesma hora, o Leonardo não tava, né? Eu já tinha programado, eu vou dar pro Léo lá, que o Léo gosta dessas coisas, vou dar pro Léo lá fazer essa entrega. Liguei aqui na Prêmio, a gente fez muito relacionamento, muita gente. Liguei para um amigo meu, cantor, né? Cantor, empresário, cantor, e disse, olha, preciso de favor teu, olha esse vídeo, eu preciso que o Munhoz e Mariano grave um vídeo pro José Ricardo por causa dessa história. Cara, ele pegou o vídeo 10 minutos depois, Neto, o vídeo amanhã tá na mão. Eles vão fazer uma gravação lá pro programa do Hulk, quando ele estiver preparado lá, eles vão fazer a gravação. Cara, daí contei todo o contexto pro Leonardo na segunda, no sábado, segunda tu vai fazer, pô, patrão, legal, me chama de patrão às vezes. Aí na segunda-feira, quando o Léo chegou, o Léo chorava aqui na loja. Eu disse, Neto, esse é o maior sonho que eu realizei de carro até hoje. Então assim, às vezes o valor é outro. Aquilo que eu quis passar é que tem coisa que se a gente não se valorizar, cada momento que a gente vivencia, mas mas eu podia ter feito outra coisa. Cara, é o valor do momento, né? Então assim, tem umas coisas que tem um valor que não é o pecuniário. O pecuniário a gente tem que ir lá ralar, né? Fazer a gente se valorizar também, fazer o nosso time aprender o que é valor, mas tem umas coisas e aí aquela história assim, quando a gente compartilhou no dia 12 nas redes sociais da loja, vou dizer pra ti assim, pô, teve 400 comentários assim, de gente que se emocionou, que chorou junto com a gente, que dizia, cara, foi algo emocionante, né? Isso é história, isso tem valor, né? Esse é o verdadeiro valor da vida. Então assim, esses princípios eu aprendi, né? desde cedo, assim, com a minha família, com a minha mãe também, com as minhas irmãs, e hoje a gente tenta passar isso para essa geração que vem para trás. Aqui é ao vivo, né? É ao vivo. Tem o cliente fazer compra aqui, daqui a pouco. É isso aí. Você viu a jogada, a inteligência. Vai pegando, gente. Ô Neto, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que o teu pai deve ter deixado muita coisa em vocês e pra vocês, mas o que mais marca, assim, que o teu pai deixou pro neto hoje, assim? Cara, eu assim, tem que cuidar pra não me emocionar, né? Por isso que eu te perguntei antes, eu posso fazer umas perguntas? Você falou, não, posso. Pesado, assim, mas assim, tem uma coisa assim que me marca muito, né? Meu pai, assim, ele vinha um degrau abaixo, assim, né? Ele tinha muita debilidade física e a cabeça dele nota 1000. É um cara assim, faleceu com a cabeça muito boa. Pensamento, história, principalmente história antiga. Mas tem algo assim que eu tenho muito orgulho disso, na verdade, né? Que quando ele não vinha mais para a loja, ele estava mais cadeirante, estava mais na cama, né? Ele ligava 2, 3 vezes para a loja, para o gerente, para vendedor, para ver como é que estava. Coringa dele, para ver como é que estava. Os mais próximos. Esperava a minha ligação no final do Preocupado. dia. Todos os dias eu ligava para ele, principalmente nos últimos 2 anos, quando era aqui em Balneário, eu saía daqui 7h30, 7h20, já acabava o fluxo, que é o horário que a gente saía daqui. Eu ligava para ele, né? E era uma dúvida para ele, quando eu comecei a montar a loja, ele ia mais na loja, a gente só tinha loja de Brusque, então eu via muito mais ele. Quando eu e lá era uma linha mais popular, né? E assim não, quando era a linha, por exemplo, a loja em Brusque, ficava 5 minutos da casa dele. Então todos os dias eu mandava pegar ele em casa e ele vinha lá na loja. Então a gente se via pessoalmente. Quando eu vim para Balneário, a loja
eu fico de manhã indo em Brusque, meio-dia vim pra cá. Tá. Quando eu volto daqui, já era 8 horas, 8h30, 9 horas, chegando em Brusque, eu não via mais ele. Era só então, por meu telefone contato mesmo. ficou mais por telefone com ele. Então assim, eu ligava pra ele, e aí como é que foi hoje? Pai, vendemos 5. Cara, Nossa. ele soltava uma gargalhada assim, ele Que soltava legal. uma gargalhada, não Orgulho. acredito, cara, parabéns, né, não sei o quê. Então assim, esse eu contar pra ele, né, e o sorriso dele que eu Você poderia que eu poderia sentir, né? imaginar, Sentindo. é algo assim que ficou marcado pra mim, porque hoje eu vou e não tem essa ligação pra ele. Então eu É tenho como se fosse o caminho de casa e lembrasse desse. hoje eu tenho a mentalização dele, a conversa com ele, minha no meu íntimo ali, indo embora, pensando, né, escutando. Então assim, isso era muito bom. Como é engraçado também, a gente falou de momentos difíceis, pandemia, né, naqueles a nossa loja em Brusque só tinha Brusque, né, quando tinha pandemia. Então durante 15 dias a loja ficou fechada. A gente ia lá trabalhar internamente e fazer a venda online. E eu ligava para ele lá durante a pandemia e ele não estava entendendo muito o que acontecia. Eu dizia, pai, hoje vendemos um carro, loja fechada. Eu disse, filho, mas não existe, eu tenho 70 anos. Nunca vendemos um carro no dia. Não é nem isso, assim, como é que pode? Não pode abrir a loja. O negócio Ele não estava entendendo. Tá tudo em dia. Tem alvará, tem os impostos, tem a equipe, tem o time. Como não pode abrir? Como que se abrir vem a polícia? Nem na época da guerra, porque ele passou guerra, passou ditadura, passou um monte de coisa e não tinha isso. Abrir. Era tipo uns criminosos, né? Não podia fazer nada. Era bandido, para entrar na loja, podia entrar 1 ou 2, para entrar 4, 5, para a gente fazer a venda online, tinha que entrar escondido, como a gente falou. Então assim, são coisas marcantes. Como eu te disse, que a gente vai falando aqui, vai vindo tudo. E Neto, se a gente for ver nessa linha de raciocínio que você vem me falando, então eu acredito que o teu maior desafio mesmo foi quando você decidiu vir para Boca Mafra Premium, assim, né? Que foi quando você realmente... Teu pai ele não conseguiu ter mais aquele acompanhamento físico, real, e era a loja Brusque, lá um ticket médio bem inferior e a quantia de venda lá muito maior. E você vem para cá com um investimento bem maior e... Quando eu comecei a montar a loja aqui, né? Aí meu pai ia na loja de Brusque, aí eu, lá em... exatamente há 3 anos, né? Então novembro, dezembro de 2019, comecei a comprar o estoque, Porsche, isso, aquilo. Aí meu pai olhava, meu Deus, meu filho, vai vender esses carros caros pra quem? Quem vai comprar isso, né? Quem vai comprar isso? E se isso não vender? Então assim, ficou uma pressão muito grande, que eu vendia esses carros em Brusque, mas tinha 3, 4, vendia 1, 2 por mês. A diferença de 100, né? Não tinha esse compromisso. E aí é o seguinte, eu com o estoque compromissado, o estoque todo comprado e veio a pandemia. Eu disse, será que ele vai adivinhar que eu não vou vender esses carros? Cara, eu fico pensando... O que nós vamos fazer, né? Aqui você falando, eu fico pensando, cara, o que não passava na tua cabeça por esses dias e o que não passava na cabeça do teu pai? Porque assim, a pandemia, ela foi um divisor de águas pro carro premium. Cara, eu acredito que eu nunca vi vender tanto carro premium como foi nessa pandemia. Foi. Você imaginou que seria dessa forma? Não, obviamente que... Ninguém planejou, né? No melhor dos cenários, né? Os meses que a gente... Em julho a gente vendeu 75 carros nessa loja. Né? 66 milhões de faturamento. Dá 880 mil ticket médio do carro. Meu Deus do céu. Então assim, pra você ter uma ideia, lá quando eu... Julho de 2021? Agora, Desse, 22 agora? 3 meses atrás. Quando a gente fez o planejamento dessa loja, quando eu vim montar ela, foi exatamente há 3 anos, ela já estava montando. Então começou em junho, julho, abril, que passou agora, fez 3 anos, como que era o projeto da loja, então não tinha pandemia. Com 24 meses de loja, que era final do ano que passou, eu pensava em vender 50 para 60 carros, sabe, nessa loja. Ano passado a gente passou o ano todo vendendo 63 tickets por mês. Até julho desse ano, nosso ticket mantinha 63. Agora agosto e setembro caiu um pouquinho, outubro caiu mais. Espero que com 22, na próxima segunda-feira, a gente nesses 60 dias que restam no ano, a gente primeiro trimestre, muito a venda para manter os 63. Mas eu diria assim que no nosso
mês que a gente abriu, que foi maio de 2020, né? Início da pandemia, nós abrimos no dia 6 de maio. Do dia 6 ao dia 30 de maio, nós vendemos 36 carros. Então, assim, Uau, ela já bateu... mais de um por dia já. O que a gente imaginava com 8, 10 meses de loja. No segundo mês já vendeu 55. Como que veio essa pegada do vamos atacar aí? De onde surgiu isso aí? Então, isso aí foi bem interessante. Quando meu pai ficou totalmente recluso durante a pandemia, né? Ele veio 3 vezes aqui nessa loja, 2 vezes à tarde, olhou a loja, sentou comigo, fumou um cigarro, a gente tirou ele por causa de segurança. Mas no dia da inauguração, aqui do nosso lado, nessa porta, não foi inauguração, foi abertura. Sim. Estava a minha família, os colaboradores, alguns, e vamos dizer uma meia dúzia de clientes. Na hora de cortar a faixa, nós todos de máscara, né? Disse, pai quer dar uma palavra, eu falei algumas coisas também para cortar, eu fui cortar a faixa com ele. Ele disse, meu filho, só vou te dizer uma coisa, vamos atacar. Então assim, foi aquilo virou um símbolo de coragem pra gente, né? Que a gente precisava ter coragem, né, para enfrentar o que tivesse por vir, que era uma incógnita, né? Se desse certo, se desse errado, a resiliência para buscar isso tudo. E assim, aquele vamos atacar, a minha filha fez uma caricatura dele. Eu vejo que vocês colocam a imagem dele com vamos atacar. Minha filha que desenhou isso, né? E esse vamos atacar ficou de lá para cá, não só para prêmio, ficou para todo o grupo Boca Mafra, ficou como uma simbologia de energia. E assim, se me perguntar de onde meu pai tirou isso, eu vou te dizer assim, cara, meu pai era um cara incrível. Esse era o meu pai, assim, de tirar um coelho da cartola e dizer assim, cara, é isso aqui que tem que ser feito agora. Né? Ele não tinha estudo, tinha até a terceira série do primário e tal, mas assim, tinha uma escola da vida, uma paciência, uma experiência em negociação gigante. Assim. Eu me cobro não. Eu acho que assim, eu me considero um grande marqueteiro e administrador. Eu não me considero um grande vendedor. Vendedor eu me tornei com a experiência que eu tenho e com treinamento. Né? Mas assim, peguei isso do meu pai, essa parte que também não era o forte dele, a administração, e assim, eu me cobro às vezes porque eu não fiquei mais do lado dele, que é aquela questão do tempo, para aprender a negociar. Meu pai assim, se eu tivesse, eu e o vendedor, estão negociando, quando eu chego, eu tenho que entrar cru, entender a história, tentar puxar. Sim. Meu pai, em 1 minuto, um aperto de mão, ele chegava, objetivo. Vamos fazer assim, assado. Né? Bem objetivo. Algumas vezes, tipo assim, o vendedor tá lá brigando por R$1.000 na avaliação, ele puxava a carteira, ó, R$100 aqui pra te jantar hoje com a tua mulher, o negócio tá fechado. O cara era bom mesmo. Apertava a mão dele, sorrindo, feliz, contente. Então ele era muito eu comentei, a gente batendo um papo com o Léo que semana passada que eu vim aqui, a gente veio buscar um carro, e o Léo comentou de alguns feirão, daí eu comentei que você fez um feirão agora recentemente, lá na outra loja. Vocês venderam o quê? 65 carros em 2 dias? Lá em Brusque agora a gente fez o B-Day, que é o aniversário da loja, né? De 36 anos, nós vendemos 45. Certo. Em 2 dias. Eu falei pro Léo, como isso, cara? Mas o nosso recorde de venda lá em Brusque, inclusive tem uma camisa minha, né? Camisa que eu usei durante o evento, que foi um pregão de guerra. Ela tá lá estampada, uma frase do Ayrton Senna, que diz que recordes são feitos para serem quebrados. E todo evento que eu faço na loja, no pré-evento, né, no dia que a gente vai lançar lá de manhã, na nossa reunião, eu falo para eles, ó, vocês estão vendo a camisa lá? Eu quero que essa camisa que eu estou usando hoje fique no lugar daquela. Vá pro lugar daquela. Nós vendemos em 2 dias 110 carros. Meu Deus. Esse é o recorde de venda. Uma máquina de vender carro. Do Boca Mafra. 110 carros em 2 dias. Aqui na Premium nós vendemos 17 carros em 2 dias. 17 carros Premium em 2 dias. Cara, eu assim, ó, a gente analisando, a gente tá no mercado, meu pai teve loja há 25 anos e ele lutou para que eu não ficasse nessa profissão, minha mãe também, porque meu pai quebrou 5 vezes no ramo. Então minha mãe tinha um pouco, trauma. Não, Léo, você nesse segmento não. Trauma mesmo. Mas não teve o que fazer. A fruta nunca cai longe do pé
e não teve o que fazer. E quando ela viu, eu já estava trabalhando em loja, independente, me virando. E quando ela viu, eu já estava com a minha loja de carro. Então a gente sabe como é que funciona o mercado. E cara, e nós estamos falando de uma pegada de você vender 17 carros de luxo em 2 dias. Cara, a gente sabe que isso... Temos aqui no mês de junho, e foi engraçado o seguinte, eu fiz um evento nessa loja no dia 2 de junho, que era um sábado, se eu não me engano é isso, dia 2 de junho é um sábado. E aí na sexta já veio vários clientes pro evento, então sexta e sábado nós vendemos 17 carros. 17 carros em 2 dias nessa loja é uma coisa absurda. Cara, é absurdo. Então, Nós estamos assim, falando carro de kit médio de R$1 milhão. No dia 4, que era na segunda, na verdade, pô, E já tinha 17 vendas. A nossa régua do mês estava lá nas alturas. Caraca, absurdo. Então, o que eu falo é que, tipo assim, realmente é algo fora do normal mesmo, aquilo que vocês veem. E a crescente, né, da Boca Mafra Premium, assim, em questão de... É que a internet hoje favorece muito, mas nós sabemos que não é só a internet. Não faz sentido você ter um Instagram bonito, uma loja bonita. Se você não vender, você não vai se destacar. Sim. Então o segredo para se destacar é a venda. Então, cara, eu vejo nesses 3 anos de Boca Mafra Premium aqui, né? Vai fazer 3. Vai fazer 3. Nós fizemos 2 anos em maio, então agora estamos com 2 anos e 7 meses. Cara, assim, essa loja ela ficou conhecida de uma maneira, de uma pegada agressiva de venda de Porsche. Acho que vocês estão se tornando uma das lojas aí que mais vem vendendo Porsche nos últimos meses. É absurdo a pegada. Maior venda de Porsche do Brasil hoje disparado. Eu não sei te precisar, mas nós fizemos uma foto na semana passada, só de Boxer 911 tinha 15. Total nosso estoque de Porsche mais ou menos 33 carros. Mas eu digo assim, a Boca Mafra ela nasceu grande, né? A Boca Mafra Premium, né? A gente já tinha todo um histórico, 33 anos de empresa. Já entende de gestão, de processo, é isso aí. Com a Boca, então assim, a gente tinha todo know-how, vendendo 250 carros por mês numa única loja lá em Brusque. A gente vendia de 220 a 250 carros por mês. E o estoque? O estoque, na média, era 500 carros, que é o que mais ou menos tem hoje de estoque. Hoje lá, nas 4, hoje um total de 500 carros. 500 carros. Desde a Miami para Boca Mafra Premium e para Boca Mafra lá Matriz. 500 carros total hoje em estoque. Isso aí. Então assim, mas assim, o que eu quero dizer assim sobre a Boca Mafra nasceu grande, né? Eu não tinha Instagram até vir a pandemia. Eu pessoal Neto. Né? Criei o meu Instagram dia 17 de março de 2020, no dia que houve o decreto governamental. Eu sou presidente da Sovesc, da Associação do Estado, para tentar encorajar o meu time, encorajar a minha equipe a entrar para venda. Você foi para cima. Online, pessoa física ajudar. Eu criei o Instagram, comecei a fazer muitas lives, né? Tentando entender o que ia dar desse mercado, trazendo gerentes de bancos, gestores, de grandes grupos, para a gente entender. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: dia 17 de abril teve o primeiro decreto, fechando o estado por 14 dias. Aí eu estava com a loja para inaugurar, acabei não inaugurando, né? Reabriu o mercado dia 1º ou 2 de abril. Aí fomos entendendo o mercado, né? A cada uma semana tinha novos decretos, liberando mais ramos. E no dia 31 de abril, dia 1º de maio era feriado, né? Não podia comemorar, não podia fazer festa, não podia fazer nada. Com muita indefinição, porque Santa Catarina já tinha aberto e todos os outros estados fechando daí atrás, né? Eu chamei meu gerente e disse, cara, nós vamos abrir a Boca Mafra Premium, já que foi abrindo mais ramos, nós vamos abrir a Boca Mafra Premium, tá com estoque a loja dia 6 de maio, que é na quinta-feira da semana que vem, porque no sábado eu faço aniversário, já vai embalando, aproveita essa energia aí, o aniversário da loja fica perto do meu aniversário. Só que para isso eu preciso começar a montar a loja amanhã é feriado. Ninguém pode trabalhar, é dia do trabalhador. Vou fazer uma chamada no grupo da loja agora para ver quem de colaborador nosso vai amanhã de manhã, nós vamos levar os carros. Botei lá rapidinho 28 colaboradores, eu vou. Começaram a cara filmar. Disposto, né? 7h30 da manhã, todo mundo na loja matriz. Chamei o pessoal do nosso marketing, 7h30 da manhã, ligamos os carros tudo lá dentro da loja, Brasil no silêncio, porque todos os estados fechados, Brasil no silêncio, a cidade de Brusque no
silêncio. A gente ligou os carros, cara, veio uma energia assim, positiva. Aí fizemos o trajeto, ó. Nós vamos andar 3 km, vai parar, tem uma ponte, vai o drone, vamos filmar, vamos isso, vamos aquilo. Vou parando, quando chegar lá em Balneário Camboriú, nós vamos fazer toda a orla de Balneário Camboriú, cidade vazia, toda a orla, passar o Morro da Brava, filma, olha, não sei o que. Cara, e a gente começou a fazer isso e o pessoal do marketing foi soltando nas redes sociais e aquilo ecoou o nosso todo mundo em casa, porque todo mundo tava vendo o celular. Ecoou pro Brasil, a Boca Mafra, por isso que eu falo que ela nasceu gigante, ecoou como um meteoro, assim. No meio de uma diversidade, você achou uma... Então, aquilo nos encorajou mais ainda, porque aquela semana foi uma semana assim, cara, olha o nosso vídeo, todo mundo falando que loja é essa, que isso e aquilo. Aí começou a entender a história, pô, não tá abrindo, né? É uma história que já tem 33 anos na época. Não começou ontem. Isso e aquilo. E aí a gente foi fazendo mais vídeo, foi trazendo carro, foi fazendo material, abriu a loja, mais um monte de barulho. Então, assim, foi realmente eu brinco assim, meteoro, né? Histórias para contar, né, Neto? Hoje a gente tem 225 mil seguidores só no Instagram. Reais. Todos reais, todos, tá lá todos os dias de 1 a 1. Então, realmente... E você entra, a galera interage bastante, a galera tá ali antenada e quer saber quem tá comprando, quem não tá, que carro que tá entrando, que carro que tá vendendo. É isso aí. É legal, cara, essa pegada com a galera. Se passa na tua cabeça, Neto, como eu falei, a gente bateu bastante a tecla no legado e não tem como não falar isso com você. Você tentar ser aquilo que seu pai foi pra você, você ser pros seus filhos, assim, deixar neles isso, existe uma cobrança dentro de você? Assim, eu sou bem ciente, né? Que filhos a gente faz pro mundo, né? Mas obviamente que enquanto eles estão dentro do nosso ninho, poder de atuação do nosso ninho, primeiro de tudo é passar todos, obviamente que eu faço isso todos os dias, né? De passar esse legado, o que é, né? Família, né? Princípios, religião, viver em sociedade, né? Até quero mostrar aqui, o Léo trouxe para mim de presente, Ruja, o Leão de Judá, uma Bíblia, né? O livro mais importante de todos os tempos, para todos nós, né? Sabe o que eu brinco, Neto? Então, que eu brinco, né, pelo presente. Então, assim, a gente tenta passar grande parte do que está aqui, do que é o que eu aprendi, né? Levar isso adiante. De religião, é um Deus só, é o Deus que a gente acredita, que eu acredito, que tu acredita. Então, assim, esse princípio, sem dúvida, que eu passo para os meus filhos, né? Se eles vão tocar o legado da loja, não sei, mas uma coisa eu posso dizer, eles vão ter um legado até você, assim, né? De princípios e de comércio, de atitude, do próximo, de equipe, de time, que eu acho que isso é importante. Eles participam, né? De vez em quando vêm na loja, eles interagem com, assim, era bem legal. Eu, quando eu tinha loja só de Brusque, eu tinha um refeitório lá. Hoje não tem mais, porque a gente diminuiu, veio a pandemia, teve que fechar, então houve toda essa transformação. Mas lá no refeitório, toda a minha família, não só a minha esposa, meus filhos, as minhas sobrinhas, as minhas irmãs, meus cunhados, a gente almoçava lá todos os dias com os colaboradores. Com a galera. Então, assim, meus filhos nasceram dentro da loja, porque todos os dias eles saíam do colégio e iam almoçar. Então, vários dias eles não sentavam comigo na mesa. Sentava com a galera. Com os amigos lá, batia bola, jogava baralho, enfim, toda a interação lá do almoço, né? Então, isso aí já ficou na mente deles desde pequeno. E se eu puder, obviamente, que a alegria princípio da humildade, de alguém, né? Tocando, ou eles, ou alguma sobrinha, que eu tenho 3 irmãs que tocam a empresa comigo, fazem parte da parte marketing, RH, financeiro da empresa. Eu acho que, sem dúvida, isso, quem não gostaria de ter isso? Você passa pela tua cabeça, eu acredito que sim, que o teu maior interesse é que isso continue, né? Que esse legado ele siga adiante, que essa história ela não tenha um fim tão cedo. E eu creio nisso também, eu creio que você vai ser
chegar à idade do teu pai e vai poder ver aquilo que o seu avô passou pro teu pai, que passou para você, agora tá na mão dos seus filhos ou até suas sobrinhas, né, sobrinhos, eles levarem esse legado adiante. Eu acredito nisso porque é algo natural, como você disse, é algo natural que vocês vivem, né? Você não vive algo, não, você vai ter que fazer isso, não, pelo que você já falou. Se é aquilo que vocês vivem realmente, vocês estão passando, tá construindo e tá deixando. E não existe algo... Cara, igual eu brinco, às vezes a gente vai buscar tanta informação fora, né? Igual a gente fez a pescaria. Vamos buscar fora, vamos dali, vamos daqui. E saber que eles têm, cara, o que você precisa, meu filho? Tem aqui. Pai já passou por isso, pai já passou por isso, eu já vivi isso. Não vai por esse lado que vai dar ruim. Vai por aqui, pezinho no chão. Então, só de ter isso dentro de casa, cara, isso já é mais e meio caminho andado, né? Mais meio caminho andado. É assim, eu vejo um lado, exatamente como tu estava falando isso, que eu imagino que é o teu exemplo, que tu externou aqui, né? Que é o quesito assim, da experiência. Eu vejo assim que a gente tem que, quem tem a experiência e passou, tem que ter evolução. E meu pai me falava isso também, né? Não como obrigação, mas meu pai dizia assim, ó, pô, eu acho que eu fui, não sei se eu fui melhor que meu pai. Meu avô era muito comerciante também. Mas meu pai disse assim, ó, eu acho que tu és melhor do que eu e do que o teu avô. E eu acho que eu tinha uma obrigação disso. Porque eles passaram isso pra mim. Entendeu? Que é exatamente isso que tu falou, assim. Então, não que meus filhos tenham obrigação disso, mas também tem. Porque a gente está entregando, não que entregando mais pronto. Eu não sou um cara de entregar muito pronto, eu também cobro, né? Porque não dá para dar tudo hoje tá tudo muito não fácil. Dá para dar o peixe, tem que ensinar a pescar, né? Vamos dizer assim, na minha época, quando eu conto isso de vez em quando, né? Quando eu era, sei lá, 9, 10, 11 anos, 10 anos, sei lá, me roubaram uma bicicleta, mas porque eu deixei na rua. Demorei 2 anos para ganhar a bicicleta. Uau! Entendeu? Você aprender. Ganhar uma bicicleta era difícil naquela época. Hoje tu passa, se der um problema na bicicleta do meu filho, eu posso passar em uma loja aqui e comprar, na outra. É isso aí. É muito fácil, até porque é mais fácil de comprar hoje. As pessoas, a gente tem os bens mais fáceis hoje, né? Mas imagina o seguinte, aquilo lá me marcou. Cara, se eu fizer coisa errada, por que eu fiquei sem? Porque eu deixei na rua. Existe um preço a ser pago. Se tivesse roubado dentro de casa, é diferente. Meu pai, eu tenho certeza que na próxima data comemorativa ele iria me dar a bicicleta. Assim demorou 2 anos. Meus amigos tinham bicicleta, eu tinha que correr do lado. Eu posso falar pra você, eu acho que hoje que eu sou pai, né? E eu também sou filho. Então eu fico pensando assim, pô, às vezes o pai castigou assim, né, cara? E eu sofri. E hoje eu vejo que é mais difícil pro pai castigar do que pro filho que tá sendo castigado. Porque às vezes você fala assim, cara, eu posso dar isso pro meu filho, mas eu não posso ao mesmo tempo, né, cara? Porque se eu não fizer dessa maneira, ele não vai aprender. Não vai aprender, não vai então, dar valor. Isso, não vai dar valor. Então, assim, um dia eles também vão entender isso, que pro pai é mais difícil, né, cara? Pro pai é mais difícil, pô, cara, eu não vou poder dar isso pro meu filho, mas ele precisa aprender. Cara, você levou 2 anos pra ganhar uma bicicleta. Então o pai tinha condição de te dar uma bicicleta. Mas você vê, hoje você tá com quantos anos já e a história se passou e você não esquece disso. Sim, é uma lição que você levou pra sua vida. Ô Neto, se pudesse deixar uma mensagem, cara, para aqueles que vão ouvir esse podcast, tanto para um vendedor, tanto para um empresário, tanto para uma pessoa autônoma, quem seja, que mensagem você deixaria, cara? Que palavra você falaria, que tivesse dentro de você agora aí? Eu gosto muito sim de história, como eu falei, buscar as coisas decentes. Poderia falar várias coisas. Mas hoje veio no meu Instagram lá, pediu solicitação, sei lá. É aberto no Instagram, mas não sei. Eu tenho lá as pessoas que já... Pediu para seguir lá. Nunca tinha mandado mensagem para mim. Ele mandou, acho que eu entrei no perfil dele lá, tinha 21 anos. E a pessoa falou assim, poxa Neto, eu tenho um sonho um dia em ter uma loja igual a tua, de ter várias lojas, de ter vários negócios, um empresário bem sucedido. Qual é o teu conselho para isso? Né? Acho que é legal assim, que a gente atinge todos os públicos. Tanto essa pessoa nova quanto alguém que já está como vendedor de loja, como você falou, alguém que já é lojista, né? Eu posso dizer assim,
tudo que a gente tem, tudo que eu construí, toda a história desse nosso legado não teve redada, não teve pescaria de rede, entendeu? Foi uma a uma. Uma né? construção, então, assim, ela tá segmentada o negócio, né? E foi fruto de muito trabalho, muito estudo. Ontem tu perguntou até, tava o Rafael Bucay, o Benê, cara, a gente tava aqui estudando. 10 horas da noite tava tudo aí. E eles comentando assim, pô, eu conheço o neto do Congresso A, eu conheço o Congresso B, eu te conheci indo fazer um estudo. Então, assim, não há outro segredo, né? Se não for trabalho, né? Esforço, dedicação, disciplina, a motivação faz parte do Renúncias. do negócio, renúncia, porque tu paga um preço para Quantas vezes não ficou longe da sua família, né? Então, assim, pra buscar, né, cara? É bem isso, assim, eu acho que Uma história não se constrói da noite pro dia, né? tem que acreditar, tem que ter sorte, eu acho que tem que ter sorte, faz parte também do jogo, né? A coisa certa, por exemplo, assim, hoje um monte de gente quer abrir loja premium porque o meu negócio deu certo. Agora é o seguinte, eu comecei a montar a loja lá em 2019, né? Poderia ter dado tudo errado, né? Poderia dar tudo errado, pode mudar o governo agora e pode dar um monte de coisa errada, né? Então, assim, a gente nunca sabe. Agora, tem que acreditar e tem que correr atrás dos sonhos, correr atrás dos objetivos e não esperar que tenha gênio da lâmpada. Isso daí, eu acho que o que faz o cara chegar mesmo, a conquista dele, o cara é ele realmente não desistir, sabe, cara? Eu, particularmente, já passei na minha cabeça e já cheguei a falar com a minha esposa diversas vezes em desistir, em parar. Só que se eu paro, eu tô deixando de construir uma história. E às vezes a pessoa fala, pô, mas Deus me prometeu que eu ia ter. Deus promete, mas você precisa fazer a sua parte também. Então, e é na resiliência, né, cara? Deus ele nos molda, é no deserto mesmo, é no dia difícil. O que nós estamos passando nesses últimos dias aí, principalmente esse mês, está sendo um divisor de água para nós. Nosso segmento em exclusivo está sendo muito castigador. E aí que a gente realmente vê, como diz o Serginho, né? Aí que nós separa os homens dos meninos, né? Aí que a gente vê, aí eu gosto daquela assim, né? Aí que a gente, como a gente vai fazer se o plano A não der certo? Qual é o nosso plano B? Qual que é o nosso plano B se não der certo? Fazer o plano A dar certo. O plano B é fazer o plano A dar certo. Não tem como. É ir pra cima, arregaçar as mangas, acordar atacar, mais cedo, vamos atacar. Ir pra cima porque não tem muito mistério, né? Neto, ontem não, amanhã é o meu aniversário. Porra. E sabe que é um presente pra mim ter esse tempo. 26 de outubro, completando 30 anos. 30 anos. Saiba que é um presente pra mim estar aqui, porque eu nasci dentro de um lar que é somente mexendo com carro. Eu vi meu pai foi um dos caras que mais mandou Kombi pro Rio de Janeiro, naquela época que era Kombi de lotação, era 3, 4 cegonhas por semana pro Rio de Janeiro, mandando Kombi sem parar. Então eu vivi esse lado também de força total, como também vivi o outro lado da moeda, o lado difícil, que eu também vi meu pai quebrar. E esses dias eu falei pra ele que se tem algo que eu poderia pegar de bom dele, era essa questão de forças para recomeçar. Tem uma resiliência. A resiliência nisso, porque o cara recomeçar 5 vezes, cara, e num ápice que loja de carro ele te deixa muito rico e da noite ao dia ele te deixa muito pobre. E eu tive isso que marcou muito comigo, eu até comentei com ele. Então pra mim é um presente estar aqui, você doando o teu tempo para esse podcast, para esse projeto que eu tenho desse meu podcast. E eu até falo para as pessoas que tá tendo no meu Instagram lá que o carro ele é somente a conexão. É a minha conexão com o meu propósito, é a minha conexão com pessoas, é a minha conexão com clientes. Em todas as áreas eu vejo que o carro ele é a minha conexão, como é a tua. O carro ele é a conexão. E queria te agradecer, cara. Te agradecer por esse tempo, te agradecer por esse tempo. A gente fala, nós cristão, né, que nós somos também, fala que o tempo de mesa, né, se você for ver bem, Jesus escolheu a dedo quem sentava na mesa com ele. Eram os 12 discípulos, era aquele cobrador de imposto que ninguém queria saber, mas Deus viu o coração do cara. Então o tempo de mesa é algo muito precioso.
E esse meu podcast, nessa virada do ano, Deus falou comigo que era um tempo de mesa que Deus ia colocar pessoas importantes e preciosas na minha vida pra gente bater um papo. E eu falo que todo podcast que eu saio, que eu gravo, as pessoas, eu recebo muito testemunho. Mas eu saio renovado, eu saio aprendendo cada dia mais. E eu falo pra Deus, Deus, eu quero aprender a ter as melhores perguntas, não as melhores respostas. Eu acho que o grande segredo não é as melhores respostas, mas são as melhores perguntas. Porque se eu aprender a te perguntar, eu vou aprender a ter a resposta certa. E eu vou usufruir isso pra mim. Então, pra mim é gratificante, eu quero te agradecer por esse tempo, te agradecer por ter tirado esse tempo aqui com a gente. E é uma honra, um privilégio. E que Deus venha nos abençoar cada dia mais. Que esse legado, o Boca Mafra Premium, venha se estender por muitos e muitos anos, gerações e gerações. Que possa alcançar muito mais, ir muito mais longe do que vocês imaginam, porque as coisas de Deus é assim. Aquilo que os nossos olhos podem ver, Deus ele é além, né? É além. Léo, eu te agradeço, já te parabenizo, felicito pelos teus 30 anos, né? Obrigado. Quando falou de 30 anos aí, eu lembrei dos meus 30, já fazem 15 anos, eu tenho 45. Quando eu tava com 30, hoje eu tenho 28 anos de carro, né? Então, há 15 anos atrás, eu tinha 13 anos de carro. E é um caminho longo de lá pra cá, é um ano, né? Eu lembrei, 30 anos aí era um tempo árduo, tempo duro de construção, Sim. de correr atrás, de ter sonhos, de ter objetivos, né? Mas nunca esquecendo tudo que tu falou aí, os princípios. Legal essa história tua com teu pai, é legal tu poder conversar, compartilhar com ele. Obviamente, já te falei isso uma vez, aproveitar ao máximo isso, né? Poder ter essa energia das pessoas que a gente quer à mesa ao lado. Então, estou sempre à disposição, né? Sempre que precisar, estamos juntos aí. Gratidão. Cada vez mais muito obrigado de verdade aí. E obrigado por tudo aí. Muito obrigado, Neto. Valeu. Tamo junto. É isso aí, gente. Mais um episódio do nosso podcast.